tudo bem? Hoje nós vamos dar início à aula 9, parte B, tá? A primeira parte de matemática da aula 9. Vamos lá. Comecem preenchendo o cabeçalho, tá? Então, lá na página 6, nós temos a primeira parte de matemática. Então, coloquem lá na página 6 o nome da escola de vocês, o seu nome completo, o nome do seu professor ou professora e a turma a qual vocês pertencem, tá bom? Lá na página 6. Observem nosso calendário. Que dia que é hoje? Hoje é dia 4 de maio de 2021. Então, vamos lá, ó. Hoje é dia 4, terça-feira. Se hoje é 4, ontem foi 3. Ontem foi dia 3 de maio, segunda-feira. Hoje é dia 4 de maio, terça-feira. E amanhã? Amanhã será dia 5 de maio, quarta-feira, ok? Então, lá em cima, lá na página 8 da aulinha de matemática, tá? Coloquem lá, dia 4 do 5. Sim, o mês de maio é o mês 5. Janeiro, mês 1. Fevereiro, 2. Março, 3. Abril, 4. Maio, mês 5, ok? Na nossa aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho mais sobre as centenas, dezenas e unidades, tá? Aqui vocês já podem observar, ó, unidade. A unidade é a primeira ordem. Unidade vale 1. A dezena. As dezenas valem 10. É a segunda ordem. E as centenas? A centena é a terceira ordem e valem 100. Cada centena vale 100 unidades, ok? Então, nós temos a primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. Unidades, dezenas e centenas. Aí, na página 6 do material de vocês, nós temos uma introdução, ó. Observe. Observe esta imagem. Aqui nós temos 100 unidades de canetas, tá? 100 unidades de caneta, ou seja, 100 canetas equivale a uma centena. Aqui nós temos um pacote com 10 canetas. Aqui nós temos 10 canetas, ou seja, uma dezena, não é? 10 canetas, 10 unidades que eu posso trocar por uma dezena. E aqui eu tenho uma caneta, uma unidade de caneta. Então, ó, unidade, uma unidade. Então, nós podemos representar 100 canetas, uma centena de canetas, 10 canetas, uma dezena de canetas e uma caneta, uma unidade de caneta, ok? Eduardo comprou uma caixa, ou seja, comprou uma dessa daqui, ó. Uma caixa tem 100 canetas, não é? Uma caixa, 2 pacotes. Então, ele comprou 2 desses daqui, ó.
ou seja, 10 mais 10. Quanto que é 10 mais 10, terceiro ano? Ah, eu tenho certeza que alguém respondeu 20. 10 mais 10 é igual a 20. Então, 2 pacotes é igual a 20. 100 mais 20 e 4 canetas avulsas, mais 4. 100 mais 20 mais 4, ó. Uma caixa com 100, 2 pacotes de 10, 10 mais 10, que é igual a 20, e 4 canetas, ou seja, 1 mais 1 mais 1 mais 1. 4 canetas avulsas, 4 unidades. Vamos lá. Veja o número total de canetas que ele comprou representado com material dourado. Então, lembra que a tia Elide disse que ele comprou uma caixa de canetas e que em cada caixa há 100 canetas, ou seja, uma centena, dois pacotes de canetas, sendo que cada pacote tinha 10 canetas, então 10 mais 10, e 4 canetas avulsas. Então, no material dourado, nós podemos representar 100 mais 20, por que 20, professora? 10 mais 10, tá? E 4 canetas avulsas, 100 mais 20 mais 4. Número total de canetas que Eduardo comprou? 124, não é, meninos? 100 mais 20 mais 4. E a leitura? Como é a leitura? Cento com C, porque vem do numeral 100, né? E o número 100 é escrito com C. 124, ok? O número 124, ele tem 3 algarismos. Que é isso, tio Elide? Algarismos? Algarismos, meninos, são números, tá? 124, ou seja, eu tenho 3 números aí, o 1, o 2 e o 4, não é? Observe que a posição de cada número no número é muito importante. Muito, muito, muito importante. Vocês entenderem a posição, o valor que cada número ocupa de acordo da posição que ele está, tá? Observem, 124. Olhem aqui, este daqui é o número que nós formamos, não foi? 124. Então, o 100, ele tem que ir lá na centena, o 20 lá na dezena e o 4 na unidade, não é? 124. Só que aqui nós temos o número 1 representando 100, o número 2 representando 20 e o 4 representando 4 mesmo. Por quê? Porque dependendo da posição que cada número ocupa, ele pode ter um valor diferente. O 4 aí, ele representa a primeira ordem, que é a ordem das unidades. Então, eu tenho 4 unidades. O 2, ele está representando aí a segunda ordem, que é a ordem das dezenas. Aqui, o 2, ele vai valer 20. Por que terceiro ano? Porque nós temos 2 dezenas. Quanto é 2 dezenas? 10 mais 10, não é? Então, aqui, 20. O 2 vale 20. E a centena?
O algarismo 1, o número 1, aqui ele está representando uma centena. E quanto é uma centena? Uma centena vale 100. Então, o número 1, o algarismo 1, aqui na terceira ordem, vale 100 unidades, tá? Recapitulando com a Tchuelide. Unidade, primeira ordem. Dezena, segunda ordem. Centena, terceira ordem. Aqui nós temos números, o número 1, o número 2 e o número 4. Só que, conforme a gente posiciona os números em lugares, em ordens diferentes, eles têm um valor diferente. Olhem só, ó. O valor posicional do 4 é 4, ou seja, de acordo com a posição que o 4 ocupa aqui no número, ele é a primeira ordem, então aqui a ordem das unidades. Então, eu tenho 1, mais 1, mais 1, mais 1. 4 unidades. Vamos lá para a segunda ordem. O valor posicional do 2 é 20, ou seja, ele está posicionado aqui nas dezenas. Então, eu tenho aqui 2 dezenas, não é? 2 dezenas, 10 mais 10. Então, o 2 aqui vale 20. E a terceira ordem, as centenas. Aqui no caso, o algarismo, o valor posicional do número 1 é 100. Por que que é 100? Porque ele está na terceira ordem. E a terceira ordem é a centena, tá? Então, 1 aqui vale 100, porque está na terceira ordem, a ordem das centenas. Virando aí o material de vocês, agora na página 7, nós temos assim, ó. 100 unidades equivale a uma centena, que é igual a 100. 100 unidades, uma centena. 100 unidades, uma centena, que é igual a 100. Lemos 100 com C, ó. 100 com C. Unidades, dezenas e centenas formam a classe das unidades simples. Vocês viram que a Tchuelide estava dizendo lá na página anterior? Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, vocês viram? É isso daqui que a Tchuelide estava falando, ó. A primeira ordem é a ordem das unidades. A segunda ordem é a ordem das dezenas. E a terceira ordem é a ordem das centenas. Então, quando a gente vai colocar o número 100 aqui no quadro posicional, nós temos aqui, ó, uma centena, nenhuma dezena e nenhuma unidade. Não é porque eu tenho uma centena exata. Eu tenho uma centena, ok? E essas três ordens formam a primeira classe, tá? Então, nós temos aqui a primeira classe dos números. E como que chama essa classe? Classe das unidades simples, tá? Então, a primeira ordem, a segunda ordem e a terceira ordem, a ordem das unidades, dezenas e centenas, formam a primeira classe, que é a classe das unidades simples, tá? Aos poucos, nós vamos avançando depois para a quarta ordem, quinta ordem, sexta ordem, que a quarta, a quinta e a sexta ordens, essas ordens, formam a segunda classe, tá? Mas vamos com calma. Por enquanto, nós vamos trabalhar só a primeira classe,
que é a classe das unidades simples, que faz parte. Quem faz parte da classe das unidades? Das classes das unidades simples? As unidades, as dezenas e as centenas, tá bom? Então, agora, vocês vão começar a fazer os exercícios, tá? Vocês se recordam que nas aulas anteriores vocês fizeram os numerais até o 100? Agora chegou o momento de avançarmos um pouquinho, né? Agora, vocês vão fazer do 100 até o 200, tá? Vocês vão completar esse quadro aqui com os números que estão faltando. Nós já temos alguns. Vocês percebem, ó, nós já temos alguns preenchidos, vocês vão completar com o que estão faltando. Vocês se recordam também que a Tueli disse que fica bem organizadinho quando a gente faz numerais, né? Com as unidades iguais. Aqui no caso, as unidades é primeira ordem, né? Aqui, ó, todos com as unidades 0, não é, ó? 100, 110, de 10 em 10, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, não é? Então, aqui nós temos todas as unidades com o algarismo 0. Aqui, todas as unidades 1. Aqui, a primeira ordem, as unidades 2, 3, 4 e assim sucessivamente, tá bom? É só completar aqui com os números que estão faltando. Na página 7, agora nós temos o exercício 2, tá? 2. Observe a sequência que você preencheu. Então, observe o quadro numérico que vocês acabaram de preencher aí na atividade anterior e coloque o número que falta entre os números abaixo. Então, aqui nós temos alguns números, tá? Vocês vão observar esses espacinhos aqui, ó, e colocar os números que estão faltando. Então, olhem só, ó. Qual é o número que está faltando aqui? Qual é o número que vem depois de 113? E que automaticamente vem antes de 115. Qual é o número que está entre 113 e 115? Depois de 113 vem 114. Então, aqui nós temos 113, 114, 115, tá? 104, o que vem depois de 104, que vem antes de 106. Qual é o número que está entre 104 e 106? Qual é o número que está entre 117 e 119? Qual é o número que está entre 116 e 118? Aqui, ó, nós temos um pouquinho diferente. Qual é o número que vem antes de 103? E qual é o número que vem antes do número que vocês preencheram aqui, tá? Então, aqui vocês vão fazer assim, ó, 103 menos 1, menos 1, tá? Vocês vão andar 2 vezes para trás. 103, qual vem antes? E qual vem antes do número que vocês preencheram aqui? E aqui, 112, qual é o número que vem depois de 112? E que é o mesmo número que vem antes de 114. 112, 114. O número que está entre 112 e 114. O número que está entre 115 e 117. O número que está entre 99 e 101. O número que está entre 118 e 120. Qual é o número que vem depois de 110? E que é o mesmo número que vem antes de 112? Qual o número está entre 110 e 112? Qual o número está entre 105 e 107?
o número que está entre 100 e 102, o número que está entre 107 e 109, qual número vem depois de 114, que é o mesmo número que vem antes de 116. Qual número está entre 114 e 116? O número que está entre 103 e 105. O número que está entre 111 e 113, tá bom? É só observar a sequência dos números. Exercício 3, agora vocês têm que virar o material, a folha do material. Virem aí a página. Agora a gente vai para a página 8, tá? Página 8. Agora veja o número de canetas que Marisa comprou representado no material dourado. Então, aqui nós temos uma quantidade de canetas representadas no material dourado. Aqui nós temos duas placas, né? Ou seja, duas centenas. Eu tenho aqui duas dessas, não é? Eu tenho essa mais essa. Quanto vale essa daqui? Uma centena, não é? Então, no caso, eu tenho duas centenas. Quanto é duas centenas? E aqui eu tenho 3 barras. Cada barrinha vale 10. Então, eu tenho 3 dessa. 10 mais 10 mais 10, tá? E 2 unidades. 2 unidades. 1 mais 1. Cada unidade é 1, não é? Aqui, meninos, vocês vão juntar a quantidade, tá? O número total de canetas que Marisa comprou é... Quantas canetas Marisa comprou? É só vocês juntarem. Quanto é 2 centenas mais 3 dezenas mais 2 unidades? Vocês vão colocar aqui qual é o número formado, qual é o número composto. Aqui, vocês vão fazer com a decomposição do número, tá? No caso, em unidades. Quanto que é 100 mais 100? Em unidades, tá? 100 mais 100, vocês vão colocar aqui, quanto é? Mais 3 dezenas. 3 dezenas, qual é a quantidade? Mais, então aqui vai ficar as centenas mais as dezenas em unidades, tá? Mais as 2 canetas avulsas, né? 2 unidades. Então, vocês vão decompor aqui em unidades simples. E a leitura? Como que a gente lê o número que vocês colocaram aqui? Como que a gente lê o total de canetas que Marisa comprou? Tá? Quanto vai dar? 2 centenas mais 3 dezenas mais 2 unidades. Aí aqui a gente vai escrever por extenso, tá bom? Exercício 4, ainda aí na página 8. Complete o quadro, então nós temos um quadro aqui, um quadro de valor posicional, com a quantidade de canetas que Marisa comprou. Então, vocês vão precisar saber da atividade anterior, né? Qual foi o número de canetas que Marisa comprou? Escreva o valor posicional de cada algarismo. Então, aqui, ó, vocês vão colocar qual foi a quantidade de canetas que ela comprou. Quantas centenas, quantas dezenas e quantas unidades. Depois, vocês vão completar aqui, ó, o valor posicional da unidade, aqui, valor posicional do algarismo que está aqui na unidade, quanto que ele vale, o valor posicional do número que está aqui na dezena, quanto que ele vale, e o valor posicional do número que está aqui na centena, quanto que ele vale. Para ajudar vocês, a tia Elide vai fazer um exemplo. É um exemplo, tá bom? Não é a quantidade que Marisa comprou, não. A tia vai colocar um número aleatório, tá? Então, olhem aqui, ó. A tia colocou
4 unidades, 6 dezenas e uma centena, é um número aleatório. O valor posicional do 4, ó, que está aqui na primeira ordem, o valor posicional do 4, quanto que o 4 vale? Ali, 4 mesmo, porque são 4 unidades, não é? O valor posicional do 6, o 6 aqui está na segunda ordem. Quanto que é 6 dezenas? Cada dezena vale 10, não é? Então, vamos lá. 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Então, o 6 ali, ele vale 60. E ali a centena? A terceira ordem. O 1 está na centena. Então, o valor posicional do 1 é... Quanto é uma centena, terceiro ano? Uma centena é 100. Então, aqui a tia fez um exemplo, tá? Não são esses números que vocês têm que colocar, a tia só deu um exemplo. O que vocês têm que fazer? Vocês têm que fazer a quantidade de canetas que Marisa comprou, que é lá da atividade anterior, tá bom? Agora chegou o momento da nossa tarefa, tá? Tarefa da aula 9, parte B. Lá na página 12, coloquem a data e a turminha de vocês. Hoje é dia 4/5 e, ó, dia 4/5 e coloquem a turminha de vocês aqui, tá bom? Primeira tarefinha, lá na página 12. Complete o quadro com os numerais até 300. Então, agora nós vamos avançar um pouquinho mais. Do 201 até o 300, ok? Então, se recordem. 201, 202, 203, 204, 205 e assim sucessivamente, até chegar no 300, ok? E a nossa aula, então, se encerra por aqui. Espero que vocês tenham aproveitado bastante. Beijos, até amanhã!